Fala, gente querida, paz de Cristo, tudo bom? Passando aqui para poder deixar mais uma notícia para atualizar vocês dos sinais proféticos que apontam para o final de todas as coisas e o fortalecimento da esperança daqueles que creem, porque nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Creia nisso, permaneça firme, anunciando a palavra dele a todo tempo, custe o que custar, e guarde a sua fé, continue crescendo em santidade e anunciando a todo tempo a palavra dele e ajudando canais como esse aqui também, que está se propondo a servir, a glorificar a Deus, a abençoar vidas, a trazer notícias sérias que estão ligadas diretamente com o profético, para que a gente fique atualizado e consigamos cada vez mais discernir os sinais do fim dos tempos. Amém? Então, por favor, compartilhe com generosidade com outras vidas. Aqui eu trago para você mais uma matéria a respeito da construção. Eu já falei sobre isso, mas a coisa vai se agravando e a gente vai trazendo atualizações, né? A respeito da grande religião, dos 3 templos lá em Abu Dhabi, que está se espalhando por todo mundo, porque de fato a grande religião é uma construção de pilar para o sistema do anticristo. Existem sim os 3 templos em Abu Dhabi e vou deixar aqui o vídeo que eu já tratei sobre isso, vou deixar aqui no card e na descrição, mas agora eu trago atualizações, deixando claro que esse planejamento, ou melhor, essa manifestação de casas da grande religião está se espalhando pelo mundo todo. Então está sendo colocado em prática, literalmente, as casas da grande religião, da falsa religião. Então vamos aqui à matéria. Anúncio do acordo de Abraão, do Crislam. Chama aqui de Crislam, mas isso na verdade está bem equivocado. Eu vou aproveitar só uma pausa aqui para poder explicar para vocês o seguinte. Primeira coisa, tá? É um ajuntamento de seitas que compõem a grande religião, ou a grande religião mundial. As 3 principais, a seita católica, a seita islâmica e o judaísmo apóstata. Portanto, 3 seitas. Todas são seitas. Essas são as principais. E são as que têm 3 casas construídas, 3 templos para eles. Certo? Alguns dão o nome de Crislam, tentando juntar. Só que só tem uma coisa. Primeiro, o Crislam, o Cris ali vem de Cristo, ou de cristão, certo? Só que não existe a igreja cristã de Cristo envolvida nisso. Porque a noiva de Cristo é fiel ao seu noivo. Tá? Algumas pessoas gostam de chamar o catolicismo de cristianismo, ou uma linha, uma vertente do cristianismo. Isso é heresia. Isso é heresia. Você deveria ler a palavra de Deus, principalmente em Atos 11, 26. Vamos ler juntos aqui? Atos 11, 26. Quando entrou, o levou a Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Gente, cristão é fiel de Cristo, é casa do Espírito Santo de Deus. Católico não é cristão, ele é católico, ele é marianista, ele é servo do Papa, da instituição, de qualquer outra coisa, da Maria deles, dos pseudos santos deles. Mas eles não são cristãos, eles precisam de evangelismo. A gente deve orar por eles e evangelizá-los, entendeu? E se você faz isso, corrija, porque a palavra de Deus está bem clara aqui. Constantino, que foi o fundador da seita católica, sequer existia nessa época aqui da igreja primitiva. Estamos falando de muitos séculos atrás. Entenda isso. Por favor, entenda isso de uma vez por todas. Constantino foi nascer muito tempo depois. Ele é o fundador da seita católica. Então pare de chamar católico de cristão, porque eles não são cristãos, eles são católicos. Ou marianistas. Entende? Saiba separar. Se você não conhece a verdade, ela não vai poder te libertar. Você tem que conhecer a verdade, tem que ler. Ninguém sabe de tudo, mas assim, eu já sei disso, estou aqui te ensinando. Você entende, você aprendeu e vai obedecer? Amém. Agora ensine para outros, porque é assim que é. A verdade tem que ser anunciada a todo tempo. Então entenda. O nome Crislam está errado logo de princípio por causa disso. Nós cristãos, casa do Espírito Santo, não estamos participantes do sistema anticristo porque nós somos de Deus. Ok? Então quem está lá não é o cristão, não é o cristianismo. Não, é o catolicismo. Ok? Beleza. Então temos aí um primeiro esclarecimento. Outra coisa, o nome Crislam tem a ver com a junção de cristão com islâmico. Mas e o judeu? Você percebeu que não colocaram pedaço do nome judeu na composição dessa palavra? Então ela é toda errada, mas enfim, todo o sistema
do inimigo é todo assim também, né? É todo estrupiado, então a gente não se importa muito com esse detalhe. O fato aqui é o seguinte, que essa é chamada a grande religião, ou a religião global, ou a religião mundial. Ponto. Ficando assim claro e fácil para a gente entender, beleza? Então eu vou seguir aqui com a matéria e a gente segue se atualizando e cada vez mais discernidos a respeito dos sinais proféticos, beleza? Para que nossa esperança seja alimentada mais e mais, nos incentivando a continuar uma vida de santidade e de coragem anunciando a verdade que liberta a todo tempo. Anúncio do acordo de Abraão, da união entre Israel e Emirados Árabes Unidos, era o elo perdido necessário para lançar a iniciativa de fés, entre aspas, né, fés, abraâmicas do Vaticano. Eu preciso parar um bocadinho aqui de novo para poder explicar para vocês e eu vou mostrar na palavra de Deus que não existe fés. Não existe fés no plural, só existe uma fé. Existem várias crenças, mas só existe uma fé. Deus diz na palavra dele que fé é um dom que ele dá quando ele nos salva. Vamos lá, Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Quando nós somos salvos pela graça, é pela fé que temos nele. Ele já colocou antemão essa fé, porque a fé é a firme convicção em que Cristo é quem ele diz ser, o Deus encarnado, o Deus Filho, o único caminho, verdade e vida para ter comunhão com Deus Pai, para desfrutar da vida eterna. Portanto, a fé é um dom, vem da parte de Deus. As pessoas não têm fé. Deus é quem nos cela. Deus é quem promove a fé em nossos corações. Existem muitas crenças, mas existe somente uma fé. E isso é dom, isso é graça de Deus. Amém? Vamos seguir aqui a matéria. Lendo aqui o subtítulo. O acordo de Abraão, ou acordo abraâmico, é a mesma coisa, né? Conectará Israel e Abu Dhabi, que é onde estão os 3 templos, né? Segundo eles, vai ser inaugurado e aberto ainda esse ano de 2022. Segue aqui. Onde a sede da grande religião, conhecida como a Casa das Fés Abraâmicas, está localizada. E aqui a gente segue vendo algumas imagens bem emblemáticas que compõem algumas figuras que fazem parte do todo o sistema de Cristo. Seguindo aqui, o acordo de Abraão conectará Israel e Abu Dhabi, onde estará localizada a sede da grande religião, conhecida como a Casa Abraâmica. O anúncio de hoje é de um tratado de paz entre judeus e árabes, contido no Acordo de Abraão, intermediado por Jared Kushner, que é o genro de Trump, e o governo de Trump. Isso aconteceu, na verdade, a prenúncia disso, quando Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, ok? Então ele enviou ondas de choque em todo mundo com essas notícias, né, proféticas. Aqui segue a matéria, eu vou deixar o link para você conferir ela completamente, tá bom? Mas alguns pontos aqui para a gente observar. Aqui especificamente não é a matéria falando sobre os 3 templos da grande religião, nem da parte da aliança abraâmica correspondente àqueles 3 templos que provavelmente será ou já está sendo presidido pelo falso profeta, que irá preparar o caminho para o falso Messias, ok? Essa parte do acordo está tratando de algo ainda mais delicado que está avançando, que é o acordo entre judeus e árabes, que vai levar à construção do 3º templo lá em Israel, junto com as 2 mesquitas, no lugar santo. Ok? Estamos falando então aqui de 2 Tessalonicenses 2, já no finalzinho, lá no verso 4, onde o Senhor diz também em outras passagens que ele, o anticristo, se assentará no lugar santo. Isso é, no 3º templo de Jerusalém, que é um contexto santo, no contexto da aliança de Deus com Abraão, certo? Mas não para a igreja no mundo, porque o lugar santo, só existe 2 lugares santos. O céu de Deus, certo? Que é o grande átrio, e o corpo, né? Que é morada do Espírito Santo daqueles que são salvos. Esse é o lugar santo.
Mas para a crença judaica, principalmente para aqueles que não acreditam que o Senhor Jesus Cristo é quem ele é e que ele já veio, esses que querem que o terceiro templo seja construído são judeus que são ligados diretamente apenas à lei. Inclusive são eles, os judeus, que também levantam mais de 600 leis construídas carnais, isso é, por eles. Enfim, isso é um outro tema sobre construção de leis, imposição humana, enfim. Mas o fato é que quando está escrito se assentará no lugar santo, é o lugar santo físico, que é o terceiro templo, que será construído lá em Israel, e isso tem a ver com a grande tribulação. E ele vai se declarar publicamente sendo o próprio Deus. Então, entenda que estamos falando de um único acordo, um acordo de Abraão, o acordo abraâmico, que aponta para duas realidades, que aponta para dois pilares do mesmo sistema de Cristo. A preparação e avanço da grande religião e o falso profeta, e o avanço do acordo de falsa paz, que é a metade da grande tribulação, os 3 anos e meio de Daniel, ok? Onde será construído o terceiro templo de Israel, e ali o anticristo se assentará. E aqui eu gostaria também de explicar um outro detalhe a respeito da grande tribulação. A palavra de Deus diz que na metade, nos 3 primeiros anos e meio, haverá uma falsa paz. Essa falsa paz é construída pela grande religião, liderada pelo falso profeta. E ela já está acontecendo agora, nesse exato momento. Eu vou botar aqui nesse vídeo mais imagens de outros jornais. Várias casas, vários pontos, várias bases estão sendo construídas no mundo inteiro como corrente ligadas de uma ponta a outra para fortalecer o avanço da grande religião. A imposição da religião governamental administrada pelo falso profeta e regida pelo anticristo. Voltando aqui para falar dos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Essa falsa paz, não se iluda, meus irmãos, haverá perseguição contra a igreja. Quando diz falsa paz, é falsa mesmo. Ele só não continuará fazendo, ele não vai fazer a perseguição de maneira explícita. Porque ele ainda vai estar preparando o bote que ele vai dar no israelita, no povo judeu ali, quando a segunda metade do tempo começar, ele vai tirar a máscara, ele vai mostrar quem realmente é e vai se voltar contra os judeus, ok? Isso já é a metade para o fim dos 7 anos de grande tribulação. Mas a primeira metade, quando é dito falsa paz, não é que ele vai estar de braços cruzados ou vai diminuir a perseguição, as coisas vão melhorar, vai ficar mais suave, não vai não. Ele vai continuar massacrando a igreja de Cristo. Cristo mesmo disse que a gente haveria de passar por essas coisas. É uma garantia do próprio Deus. Então não se iluda, achando que esse período de falsa paz é que a perseguição vai estar mais abrandada. Não vai estar. Ela só vai estar acontecendo de maneira na surdina, sabe? Acobertada ali e tal, mas vai continuar. Gente, guarde a sua fé. Guardemos a nossa fé. A coisa é real, a coisa está braba e vai piorar. Temos que nos preparar no espiritual e nas coisas naturais também. Então você buscar conhecimento, ferramentas, buscar coisas como estocagem, sobrevivência, técnicas de sobrevivência, buscar se mudar de endereço e ir para um outro lugar, um lugar menos pior, porque lugar feliz, lugar calmo, lugar tranquilo não existe. Onde houver um ser humano, ali haverá pecado. Mesmo que tiver um cristão ali, é um pecador salvo, mas é um pecador. Em algum momento ele vai vacilar, entende? Então não existe o lugar de verdadeira paz, de eterna tranquilidade, de felicidade plena, é o novo céu e a nova terra, é a vida eterna, não é aqui. Aqui é missão. Aqui é roupa de soldado, meu querido. Minha querida, a parada aqui é a vera. A parada aqui é séria. Entendeu? Todo dia que a gente levanta, o que é que o Senhor diz sobre todos os dias? Ele fala, olha, a cada dia tem o seu próprio mal, cada dia tem suas próprias batalhas. Então viva um dia de cada vez, com essa sabedoria e sensatez. Não queira apressar as coisas, calma. Se cada dia já está garantido em Cristo que vai ter batalha, cada dia que a gente acorda, imagine quando essa tribulação for crescendo. Os dias difíceis, os dias maus serão cada vez mais difíceis. Mas não é para entrar em desespero. Essa
é uma palavra de atualização sobre os sinais proféticos que deságua e tem como base de sustentação a palavra de Deus, a nossa esperança. Então, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, firme-se cada vez mais e se alegre. Se alegre, porque nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos do futuro, nós sabemos do final de toda essa história e onde nós estaremos. Aquele que guardar sua fé sabe onde estará, porque sabe a quem pertence. E se você está me ouvindo ou me vendo, você não conhece a Cristo, essa pode ser a última oportunidade que você tem de entregar sua vida a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém terá comunhão com Deus Pai se não for através do Deus Filho. E ele é o sacrifício vivo por amor para a salvação de todo aquele que crê. Arrependa-se de seus pecados, entregue-se a Cristo e o Espírito Santo vai te selar e vai transformar sua mente, vai mudar a sua história por completa. E você vai aprender como é bom sofrer pelo nome de Cristo, sendo fiel a Cristo. Aprender o que é o amor verdadeiro, a justiça e a paz que excede todo entendimento humano. E se você está afastado do caminho do Senhor, se arrependa, tome vergonha na sua cara e volte para Cristo enquanto ainda há tempo para você. Porque não há lugar mais maravilhoso do que a rocha eterna, do que a comunhão com Deus, do que a comunhão com seus irmãos na fé, do que continuar servindo com alegria, anunciando a palavra que liberta a outras vidas, aos nossos semelhantes, porque isso é missão de amor, isso é verdade, isso foi ordenado. Deus não pediu, Deus ordenou: vão e preguem meu evangelho, vão e discipulem, vão e cuidem, amem, instruam a outros. Isso é uma ordem. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Corra de volta para os pés do Senhor e Ele te lavará novamente, te restaurará. E você viverá a glória da segunda casa sendo maior do que a da primeira. E você, meu irmão, minha irmã que está na fé, permaneça. Permaneça e sigamos ajudando a todo momento uns aos outros, em oração e de todas as outras formas que pudermos. Está bem? Então, se você foi edificado por esse conteúdo, por favor, deixe seu curtir, se inscreva no canal, marque o sininho para poder receber os avisos, deixe seu comentário abençoador e compartilhe com generosidade com outras vidas, porque eu estou aqui para poder servir. Tá bom? É a palavra de Deus que eu estou trazendo, são notícias reais, sinais que apontam para o profético, para que a gente fique atualizado sobre os sinais, mas que não entre em desespero, mas guardemos a nossa esperança, tá bem? E se você quiser ajudar um pouco mais, você vai encontrar aqui também o Pix, o PayPal e carteiras digitais para criptomoedas. Você pode ajudar do jeito que você desejar, mas participe dessa missão de amor, tá bom? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e até breve.